bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Independente do momento que você esteja ouvindo este devocional, que a graça e a poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Neste dia em que Deus nos concede graça e misericórdia para vivermos buscando a sua presença, para obedecer os seus ensinamentos e sermos imitadores do nosso Deus, para que nós possamos ser embaixadores do reino do nosso Senhor e possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Mas para isso Ele nos dá sabedoria, discernimento, Ele nos fortalece e nos impulsiona para vivermos verdadeiramente o corandeu com o nosso Deus. Meu nome é Marcos Belo e esse é mais um devocional Porções de Deus para a sua vida. Curta o nosso devocional, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam receber diariamente porções de Deus vindo direto do trono da graça. E hoje o nosso Deus diz para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje estamos dando continuidade à nossa série sobre os Eu Sou de Jesus. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a identidade de Jesus no Evangelho de João. Nós vimos: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas e o eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da apresentação que Jesus fez dele, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a ressurreição é um dos temas mais importantes descritos na Bíblia, pois é através dela que passamos a compreender o sentido de nossa existência. Passamos a entender, meus queridos irmãos, que a vida não se encerra através da morte física e que haverá um destino final para todos os homens. Mas para entendermos melhor o sentido e o significado dessa passagem bíblica em que Jesus trata sobre a ressurreição e a vida, precisamos falar sobre a morte. O contexto fala da comoção em torno do falecimento de Lázaro, uma pessoa muito amada por Jesus e que, por conta de não haver chegado a tempo de evitar a morte do seu amigo, foi questionado por suas irmãs, que disseram: Senhor, se estivessem aqui, meu irmão não teria morrido. Como nós vemos em João 11, verso 21. E se continuarmos lendo o capítulo 11, nós percebemos que a resposta que Jesus deu, primeiramente, foi a de que Lázaro iria ressuscitar fisicamente. Porém, Marta não compreendeu, pois pensava que a ressurreição que ele estava falando seria a ressurreição após a morte, pois uma boa parte dos judeus daquela época acreditava nela. Então, meus queridos irmãos, Jesus aprofunda a questão e passa a falar não mais sobre a ressurreição física de Lázaro, mas da ressurreição que leva o homem a obter a vida eterna. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando Jesus diz ser Ele mesmo a ressurreição e a vida, seu propósito é mostrar para Marta que Ele não apenas tem poder para trazer à vida alguém que está morto fisicamente, no caso, o seu irmão Lázaro, mas que o seu poder vai muito mais além, ou seja, que Ele
é capaz de, mesmo depois da morte, dar vida, aleluia, e vida eterna àqueles que acreditarem nele. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos entender que o grande problema dos homens não é a morte física, como a maioria acredita, pois todos nós vamos passar por ela. O problema é a morte eterna, a morte espiritual, ou seja, viver eternamente separado de Deus em um lugar de tormento e dor. Jesus afirma que a ressurreição se dará a todos os homens, porém, haverá dois destinos diferentes. No Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 24, Jesus diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E no verso 28 ele diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus queridos, quando Jesus diz ser a ressurreição e a vida, ele está declarando que é o único que tem poder de vencer a morte. E isso de fato aconteceu quando ele ressurgiu ao terceiro dia, após ter sido crucificado. A morte foi o último inimigo a ser vencido por Jesus, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Como disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 25 e 26. E ela não tem mais poder, meus queridos irmãos, sobre aqueles que decidiram crer e confiar nele. Como também o apóstolo Paulo declarou, agora nos versos 54 e 55 do capítulo 15, também de 1 Coríntios, ele diz: A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, para que nós possamos ressuscitar juntamente com Cristo, nós precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão, e essa decisão é em vida, pois ele mesmo diz: somente aqueles que vivem e creem em mim não morrerão eternamente. Aleluia. Portanto, meus queridos, em quem você está crendo? É na sua conta bancária, no seu status, na sua liderança? Precisamos entender, meus queridos, que tudo isso que temos e que somos vai ficar aqui nesta terra. Precisamos colocar a nossa fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida. Eu quero orar por você. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por este dia, pela nossa vida. Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de fazermos diferente, de buscar a Tua presença, de ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Aleluia. Paizinho, nós te pedimos que Tu nos dê sabedoria e discernimento para entender que só Tu és a ressurreição e a vida. Só Tu tem palavras de vida eterna para as nossas vidas, Jesus. E queremos ser direcionados, cuidados, protegidos pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos estar com a nossa fé em Ti, que é o nosso Senhor e Salvador, e que vai nos conduzir para a vida eterna na Nova Jerusalém. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo, e que o amor e a graça de Deus, a paz e a alegria de Jesus, as consolações, a sabedoria e a amizade do Espírito Santo esteja com você neste dia e para todos sempre. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.